Nós transmitimos agora há pouco a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2018. Agora, no Jornal da Câmara, você vai rever os principais momentos dessa solenidade e acompanhar a repercussão do discurso do presidente da Câmara e da mensagem do presidente da República ao Congresso. Nós também vamos mostrar quais são as perspectivas para a pauta deste ano legislativo. E a gente começa conversando com o repórter Tiago Ramos, que fala ao vivo do Salão Verde, tem as informações. Olá, Tiago, como é que os deputados receberam aí a mensagem do presidente da República e também quais são as perspectivas aí para esse ano legislativo? Boa tarde, Jaciene. Boa tarde para todos que nos acompanham. Eu estou aqui ao lado do deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, que esperou durante o tempo justamente para comentar isso. Qual é a perspectiva para esse ano? E o que o senhor achou das mensagens aí ouvidas? Eu sou otimista e a má qualidade das mensagens não atrapalha meu otimismo. Não se viu nada que interesse realmente ao Brasil. O Brasil está preocupado em ter um ataque frontal à corrupção dos três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário, você percebe que as pessoas estão dizendo, mas cadê o ataque à corrupção para valer? Não houve menção a isso. Não houve menção a isso, nem na mensagem do presidente da República, nem no discurso do presidente da Câmara, nem no discurso do presidente do Senado. E pior, na presença da presidente do Supremo Tribunal Federal e da Procuradora-Geral da República, que estão trabalhando muito duramente contra a corrupção. E aqui a nossa casa faz as leis anticorrupção. A colaboração premiada surgiu aqui na Câmara dos Deputados, mas a nossa casa não fala nada sobre isso, tem que falar, porque o Brasil não terá solução se não combater a corrupção para valer, se não acabar a sensação de impunidade. Então, eu creio que faltou isso no dia de hoje. Eu vim cheio de expectativa para assistir a manifestações desse tipo, mas hoje não houve. A partir de amanhã haverá com toda a segurança. Me ajuda a entender o que esteve aqui. O que esteve foi um discurso voltado para a economia e segurança pública. Nesses quesitos, o senhor saiu satisfeito? Olha, são palavras sem maior garantia de ação. As palavras são formidáveis. Tem uma frase do John Kennedy sobre o Winston Churchill. Ele diz assim, ele mobilizou as palavras e mandou para a frente de batalha. Então, as palavras podem ser muito relevantes, desde que você perceba o que vai se passar em seguida. Acontece que essas palavras aqui poderiam ter sido ditas há 8 anos atrás. Não existe qualquer atualidade nessas palavras, nem garantia de que as coisas acontecerão como faladas. Por quê? Porque poderiam ter acontecido já. Um novo Código Penal. Está lá no Senado o projeto de Código Penal há quantos anos? 6 anos, por aí. O novo Código de Processo Penal. Na legislatura passada eu apresentei um projeto aqui para confrontar o do Senado. Então está uma legislatura, um projeto de Código de Processo Penal aqui. A consolidação das leis. O Brasil tem muita lei. E a ninguém é dado desconhecer a lei, né? Isso é impossível. O Brasil tem muitas leis, é preciso consolidar essas leis, é preciso regulamentar mais essa capacidade do Banco Central, Conselho Monetário, editarem regulamentos, que são leis também, tem esse caráter genérico da expressão lei. O cidadão brasileiro vive atormentado pelos impostos, não teve uma palavra sobre isso. Mas cadê a atualização da tabela do imposto de renda para o brasileiro de classe média pagar menos imposto? Isso depende da Câmara dos Deputados. Eu fiz muita questão de trazer o senhor aqui, conversar com o senhor, porque o senhor tem uma larga experiência e sabe como isso aqui funciona. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender algo que me parece ser um símbolo. A presença de Raquel Dodge aqui, Procuradora-Geral da República, é algo excepcional ao longo dessa sua trajetória? O Procurador-Geral da República costuma vir à abertura do ano legislativo. O que o senhor acha disso? Não, ele sempre se faz representar. O Ministério Público é como hoje, pela conformação que nós demos na Constituição de 88, ele já atua como se fosse um poder. Ele não no sentido formal, um poder. Não está organizado como um dos poderes da República. Temos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas ele tem autonomia financeira, ele tem a orçamentária, autonomia administrativa.
Então ele atua como poder, com essa absoluta autonomia. Graças a Deus, uma criação da Constituição de 1988 e o Ministério Público tem feito esse grande trabalho no Brasil. Quantos anos já de abertura do ano legislativo? A gente fez as contas aqui, quanto que deu? Olha, dá 43 aberturas. Muito obrigado, deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro. Muito obrigado por esperar e por vir aqui compartilhar essa experiência com a gente. Muito obrigado a vocês que me convidaram e assistiram. Obrigado, deputado. A gente vai agora para outro ponto aqui do Salão Verde, onde está a repórter Dini Moraes. Dini? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo. Enfim, a gente acabou há pouco a cerimônia de abertura oficial dos trabalhos aqui do Congresso Nacional. Este que é o último ano desta legislatura, né? Lembrando que são 4 anos de mandato, este é o último ano, inclusive que tem eleições no segundo turno. No entanto, no discurso das autoridades, ficou claro outra coisa. Foi mostrado um discurso bem afinado entre governo e legislativo, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal não discursou, né? Apenas entregou um discurso por escrito aos chefes aqui, aos comandantes aqui do Congresso Nacional. Quem discursou foi o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados e o deputado Giacobo, que leu a mensagem do Executivo. É uma tradição, né? O Executivo, o governo federal, mandar uma mensagem para aqui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, listando aí quais são as principais prioridades para este ano pelos olhos do governo federal. Qual foi esse discurso afinado entre governo e legislativo? Falaram muito de Previdência, falaram da necessidade da reforma da Previdência e de que se não houver a reforma da Previdência, será difícil segurar as contas essas que já estão com dificuldade. Os presidentes da Câmara e do Senado também falaram de segurança pública, da necessidade de haver aí uma série de mudanças nas leis para melhorar a segurança do cidadão, garantir aí a integridade. Vamos começar a escutar então um pouquinho do que falaram as autoridades aqui no salão, aqui no plenário Ulisses Guimarães, agora há pouco. Vamos começar pelas palavras do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, mas que teve a mensagem lida pelo deputado Giacobo. Ele, primeiramente, o ministro, ele falou muito da melhora da economia, ressaltou a importância da aprovação da reforma trabalhista no ano passado, mas destacou também outros pontos. Vamos ouvir. A sociedade brasileira mostra-se cada vez mais consciente de que a reforma é questão-chave para o futuro do Brasil. A reforma combate desigualdades, protege aos mais pobres, responde à nova realidade demográfica de nosso país e dá sustentabilidade ao sistema previdenciário. O texto que apresentamos ao Congresso foi amplamente discutido ao longo do ano que passou. Também aqui, o diálogo tem sido nosso método. Fizemos ajustes para atender a preocupações legítimas, para criar regras de transição mais suaves. Chegou a hora de tomar uma decisão. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, também ressaltou a importância da reforma da Previdência, mas focou aí parte do seu discurso na importância de haver ações voltadas à segurança pública, principalmente por causa dessa sensação de insegurança que impede aí os cidadãos de andar com segurança aqui no país e de se sentirem, terem a sua integridade propriamente assegurada. Vamos ouvir as palavras do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. O Brasil é um país muito desigual. Aliás, a sociedade vem clamando de todos nós por um Brasil mais simples e um Brasil mais igual. Igual entre o poder público e o setor privado. Uma previdência pública que garanta aos servidores públicos os mesmos direitos do trabalhador mais simples que ganha um salário mínimo. É isso que a sociedade exige de cada um de nós. É por isso que eu não tenho nenhum problema, nenhum constrangimento de dizer neste plenário, em cada ambiente que eu vou, que a reforma da Previdência, ela não vem aqui de forma nenhuma que está colocada para beneficiar ninguém que ganha no teto do salário do servidor público, ninguém que ganha no teto do regime geral. Essa Previdência, ela vem para garantir igualdade. E é essa igualdade
que eu tenho certeza que a sociedade está esperando da política brasileira. Esse, então, foi o discurso bem, digamos, afinado, foi um discurso unânime entre as autoridades que falaram hoje aqui no plenário Ulisses Guimarães, defendendo a reforma da Previdência e enfatizando principalmente esse que é o principal mote da campanha do governo a favor da reforma da Previdência, que é o fim dos privilégios entre as diferentes categorias de trabalhadores no Brasil. Por fim, o presidente do Congresso Nacional e também presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, falou. E ele sim falou mais especificamente sobre um pacote de segurança pública que seria a prioridade do Legislativo deste ano. E ele elencou 9 ações, digamos que comprometimentos em que ele se coloca para que sejam realizados este ano. Vamos ouvir parte da fala dele. Proponho a este Congresso Nacional, já a partir desta semana, as prioridades que chamarei de reforma da segurança pública do Brasil, discutir a proposta do novo Código Penal que está no Senado Federal, e esse é um dos meus compromissos. Discutir e votar as propostas do novo Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais, já aprovadas pelo Senado e atualmente na Câmara dos Deputados. 3. Discutir e votar PEC que reorganiza as forças policiais da União e dos Estados, bem como dá prerrogativas às guardas municipais. Discutir e votar na Câmara e no Senado as propostas que vedam contingenciamento de recursos da área de segurança pública. Assegurar condições para que o Ministério da Justiça exerça efetivo controle no tráfico de drogas e de armas, bem como do controle das fronteiras, garantindo os recursos necessários para a implementação desse programa. Aprovar em regime de urgência a obrigatoriedade da instalação de bloqueadores de celulares nos presídios é essencial para o combate à violência. Iniciar o imediato programa de construção de colônias agrícolas penais para presos de menor potencial ofensivo, a fim de que eles não tenham contato com os presos de maior periculosidade, mas também a fim de que possam trabalhar para custear as despesas do seu próprio encarceramento. Este foi, então, um resumo aí do que as principais autoridades falaram nessa cerimônia que acabou há pouco, cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos de 2018. Jaciane, vale a pena a gente ressaltar que, apesar de todos estarem defendendo a reforma da Previdência durante essa cerimônia, é porque apenas os presidentes das casas, né, dos poderes, é que têm a palavra, que podem usar o microfone. Durante alguns momentos da cerimônia, houve um certo protesto por parte dos deputados do PSOL. A oposição levou parte de um abaixo-assinado com cerca de 320 mil assinaturas, segundo o líder do PSOL, o deputado Glauber Braga, e eles estenderam esse abaixo-assinado pelo chão do plenário e também parte desse abaixo-assinado foi entregue ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Agora nós vamos para a outra parte aqui do Salão Verde, que já está começando a ficar vazio, porque as autoridades e deputados estão indo embora, com o deputado não, o repórter Tiago Ramos. Nossa, ganhei uma promoção fantástica. Obrigado, Dini. A gente volta aqui para o Salão Verde. Dessa vez eu estou acompanhado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Deputada, tudo bom? Tudo bem, Tiago. Como vai? A gente falava aqui sobre o que falta na mensagem. A senhora também apontou uma outra questão, que é não só aquilo que o deputado Miro Teixeira vinha falando. Fala para a gente sobre o que a senhora esperava ver a respeito da Constituição nesses discursos de hoje. Olha, nenhum dos oradores usou a expressão como deveria, Constituição. E 2018 marca os 30 anos da Constituição Federal de 1988. Eu vou propor, inclusive, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a Câmara dedique-se à Constituição neste ano, a valorizar o que lá está expresso. No entanto, eu vejo que a não comemoração dos 30 anos da Constituição não é um acaso, mas uma certa decisão política, não é um esquecimento qualquer.
É uma decisão política porque a primeira proposta que chega do governo Temer é novamente revisar a Constituição com a reforma da Previdência, já que o sentido da Seguridade Social e dos direitos previdenciários estão também contidos na Constituição. Ao longo desses últimos 30 anos, talvez o Congresso tenha se dedicado mais a revisar a Constituição do que tentar implementá-la com o sentido democrático que ela tem. Me ajuda com uma questão aqui. Olhando o contexto político, a gente vê um anúncio do Fundo Monetário Internacional falando, olha, melhor do que aprovar a reforma da Previdência hoje é deixar ela para 2019. Porque aprovando hoje, se aprova uma meia reforma da Previdência. No futuro, se aprova uma reforma completa da Previdência. Será que não existe um cálculo aí de risco da possibilidade real de a reforma da Previdência vir em 2019 e vir da maneira como ela foi proposta inicialmente, muito mais ampla e com muito mais cortes? Pode haver, mas eu chamaria a atenção, Tiago, para a ousadia, mais uma vez, de técnicos e prepostos do Fundo Monetário Internacional. Este é o Brasil. Esta soberania nós já conquistamos. Inclusive quando nos livramos do patamar de endividamento externo no período do governo Lula. Não é possível essa ingerência nem do Banco Mundial indicando a privatização das universidades, nem do Fundo Monetário Internacional, com uma receita que é, na verdade, recessiva e que está quebrando o Estado brasileiro e a própria Previdência. 12 milhões de desempregados e uma marca que nós nunca tínhamos chegado, que é mais trabalhadores em situação precária, sem carteira assinada, do que trabalhadores com um emprego protegido e carteira assinada. Esta realidade atual é que está quebrando a Previdência, porque todo trabalhador que está jogado na informalidade, na situação precária, ele já não está contribuindo. Isso foi feito agora, pela reforma trabalhista. O próximo passo é favorecer ainda mais os bancos, os setores privados de previdência, é muito mais entregar o Brasil. Eu não aceitaria e não aceito, como parlamentar e congressista deste país, que o presidente Temer e que os presidentes da Câmara e do Senado estejam de uma forma não altiva diante de interesses internacionais que não advogam pelo Brasil, que é, no caso, o Fundo Monetário Internacional. Tá, mas me ajuda a entender o espírito da oposição. Até que ponto e quando é mais adequado sentar e negociar ou só obstruir, dificultar o processo ou impedir o processo? Qual é o limite entre uma coisa e outra? Me ajuda a entender, por favor. Nós vamos impedir este processo agora. Já temos tido vitórias de impedir a reforma da Previdência. Nós conquistamos impedir essa reforma com a mobilização lá na base. Em cada lugar que o deputado e a deputada chega, tem quem o espera. É o agricultor, é a empregada doméstica, é o advogado, é a comerciária. As pessoas estão dizendo, nós não queremos, então nós já temos uma vitória. Não foi colocado na pauta, mas nós vamos nos preparar para ganhar as eleições de 2019. E em 2018, para impedir esta reforma em 2019. Não, para nós não é possível. E é isto que falta nos pronunciamentos. Rodrigo Maia, Eunício e mesmo a nota de conteúdo tão precário enviada pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, Michel Temer, mesmo a nota escrita, elas não tratam do verdadeiro problema do Brasil, que é essa crise institucional que engolfou todos os poderes. Ou ninguém vê que há um mal-estar entre a presença de uma Carmen Lúcia, como presidente do Supremo, ao lado de Eunício e de Rodrigo Maia. Ninguém vê no rosto de Raquel Dodge, ninguém vê que as instituições não estão num bom diálogo sobre o projeto de Brasil. Só há uma forma do Brasil voltar a ter crescimento e condições adequadas de se desenvolver, é a democracia. E essa democracia é só com voto. E o voto é nas urnas. Agora, não há legitimidade, nem nesta Câmara, que o povo não aceita, que deveria querer e gostar, que deveria ser mediadora dos problemas. A Câmara deixou de ser quando fez um impeachment sem crime. E eu quero aproveitar e dizer a vocês, na minha opinião, tentar impedir o presidente Lula de ser candidato é mais uma forma de golpe, é mais uma etapa em tudo isso. Então é preciso ter eleições livres, que se candidate o presidente Lula e que se decida nas urnas quem vencerá. Deputada Maria do Rosário, muito obrigado pela sua participação. Um bom ano a todos. Vocês assistam a TV Câmara, um canal independente feito não por nós que somos parlamentares aqui, por um tempo das nossas vidas, mas feito como TV pública. Parabéns, assina embaixo. Thiago, e a vocês. Obrigado, deputada. Agora é com você, Jace. Certo, Tiago, muito obrigada aí pelas informações.